pessoal, então nós vamos agora fazer rapidamente os exercícios 3 e 4. Esses exercícios em particular são mais fáceis, tá? Eu coloquei eles porque eles trabalham com a questão da leitura de tabela. Leitura de tabela não, leitura de gráfico, tá? Então, enfim, olha só. O gráfico mostra a distribuição de uma amostra de garrafas de refrigerantes, beleza? E seus respectivos volumes em mililitros, tá? Construa a tabela de frequências e de porcentagens dessa distribuição. Quando eu falo em tabela de frequência e porcentagem, aquela tabela, é uma tabela como essa, tá? Uma tabela como essa, você vai colocar a frequência, né? A quantidade de elementos que aquela classe possui e a frequência relativa em porcentagem, certo? Na segunda coluna. Então é uma tabela mais simples, tá? Uma tabela simples, tá? Então vamos ler o gráfico, né? Então o gráfico mostra essa distribuição de uma amostra de garrafas. Vamos fazer a leitura desse gráfico. Então aqui nós temos o volume em mililitros, certinho? E aqui eu tenho a frequência. Aí como que eu leio isso aqui? Como que eu faço a leitura disso? Olha só. Uma garrafa de 280 mililitros. Qual é a frequência? Quantas garrafas de 280 mililitros eu tenho? 100. Tá? De 300 mililitros. Quantas garrafas de 300 mililitros eu tenho? 400 garrafas. E de 320, 200. Fazer esse exercício é mais difícil que aqueles? Não é. Não é no sentido da classe ser uma classe unitária. Então olha só, aí como que eu construo essa tabela? Tá? A tabela não está na folha, né, que eu enviei para vocês, e eu já deixei o quadro da tabela aqui construído, tá bom? Então aqui, como que você constrói a tabela? Você coloca a classe, aqui o volume, certo? Em mililitros. Beleza. O volume em mililitros é uma classe unitária ou uma classe por intervalo? Isso é uma classe unitária. Por quê? Porque, por exemplo, qual que é a primeira classe? Né? Nós vamos seguir a ordem aqui, né? A ordem crescente. A ordem aqui é 280, né? O primeiro elemento, né? A primeira classe, 280 mililitros, certo? É fácil, né? Tá? Esse exercício é fácil. Qual que é a segunda classe? Segunda classe, né, como eu classifiquei essas garrafas nos seus volumes, então eu tenho garrafas de 300 ml, né, ou 300 mililitros, né, ml, né, 300 ml. E aí, 300 ml vai ter uma quantidade. Então aqui eu tenho a classe 300, beleza? Então aqui as garrafas, ou elas são de 280, ou elas são de 300, ou elas são de 320, certo? Não tem aquela trabalheira que nós temos de ficar procurando aqui os elementos, colocando nas suas classes, tá? Mas é legal saber fazer também. Aí, a frequência. Então, olha só. Garrafas cujo volume são 280 ml, 280 mililitros, certo? Qual que é a frequência? Quantas garrafas de 280 mililitros eu tenho? Você vai fazer a leitura do gráfico. 100. Certo? 100. Beleza? Quantas garrafas de 300 mililitros eu tenho? 400. E quantas garrafas de 320 mililitros eu tenho? 200. Certinho? Beleza? Tá bom, né? E agora o que eu faço? Eu quero calcular as porcentagens. Como que nós calculamos mesmo? Né? A frequência relativa em porcentagem é a frequência da classe, como nós já vimos aqui na aula anterior, certo? Sobre a frequência total, vezes 100. Aí o que falta? Qual é a informação que me falta aqui? Falta eu saber quantas garrafas tem. Ele não me fala, mas aí como que eu faço para saber a quantidade de garrafas? Você vai contar. Você vai contar aqui, ó. Certo? Você vai contar 100 mais 400, 500. 500 mais 200, 700. Então eu tenho 700 garrafas. Beleza? Tá bom? E aí,
E aí o que você vai fazer? Você vai calcular as frequências relativas em porcentagens. Vamos calcular para a primeira? Tá? Então, para a primeira classe, você vai ter, para essa primeira aqui, ou seja, qual a porcentagem de garrafas com 280 mililitros, né? Então, você vai pegar a frequência dessa classe, que é 100, sobre 700, beleza? E vai dividir por... Não, e vai multiplicar por 100, né? Desculpa. E vai multiplicar por 100. 100 sobre 700 vezes 100. Aí você vai fazer a conta. Essa conta, pessoal, já deixei a conta pronta. É 14,3. 14,3%. Certinho? Aí você vai colocar aqui. 14,3. Beleza? E aí eu fiz tudo, tá bom? Você vai ter 57,1, tá bom? Que é 400 sobre 700 vezes 100. E 200 você vai ter 28,6, tá bom? 28,6. Enfim, vamos ver. Nem sempre a soma dá exata, 100. Por quê? Porque você tem a questão da aproximação, tá bom? Então vamos ver aqui neste caso. Você tem 14,3 mais 57,1 mais 28,6, certo? 3 mais 1, 4, mais 6, 10. 1 mais 4 dá 5, mais 7, 12. 12 mais 8, 20, né? Então sobe 2 aqui, ó. Certo? 2 mais 1, 3, mais 5, 8, mais 2, 10. Então você vai ter 100% aqui no caso. Beleza? Bom, então acabou. Então a tabela deu realmente 100%. Tá bom? Você tem 100% aqui, ó. Beleza? E o último eu já deixei todas as contas prontas, tá? Que é bem mais trabalhoso. Então você vai ter, o gráfico corresponde à distribuição de frequências dos pares de sapatos vendidos por uma fábrica no mês de abril, beleza? Seguindo as numerações dos calçados, tá bom? Então aqui nós temos a numeração dos calçados, beleza? E aqui a quantidade, beleza? Você pode ver que ele não fala quantos sapatos tem. Então você vai extrair esse resultado depois, tá? A hora que você fizer toda a leitura da tabela. Então como que eu construo a tabela? Você vai fazer uma tabela como esta. Ele está pedindo, ó, construa a tabela de frequências relativas e das porcentagens. Então ele quer da frequência relativa e da porcentagem, beleza? Então, quem que vem primeiro? As classes. Como que eu classifiquei esses pares de sapatos? Pela numeração. Então você tem lá 35, 36, 37, 38 até chegar no 44. Todas. Classe por intervalo? Não. Classe unitária. Beleza? Então, sapato número 35, 36 até chegar no 44. Aí você tem que completar a tabela de frequências. Então, por exemplo, 35 sapatos. Não, 35 sapatos. Sapatos de número 35. Quantos eu tenho? 50. Beleza? Aí, sapatos de número 36. Quantos eu tenho? 100. Sapatos 37, 150 e assim por diante. Tem que fazer toda a leitura, preencher a tabela, beleza? Com os valores. E aí vocês vão concluir que nós temos, fazendo toda essa conta, tá? Fazendo essa conta aqui, vocês vão chegar no número igual a 2.250
pares de sapatos. Você tem 2.250 pares. Aí o que você faz? Tem que preencher a tabela de frequência, a coluna de frequência relativa. Vamos fazer para o primeiro. Então a frequência relativa, certo? Frequência da classe, sapatos número 35. Quantos eu tenho? 50. 50. Que eu vou dividir por 2.250. Aí vocês, pacientemente fazendo essa conta, vocês vão chegar no resultado 0,022. Certinho? Beleza? 0,022. Certo? E qual que é a frequência relativa em porcentagem? Para esse caso, frequência relativa em porcentagem vai ser igual 50 por... Claro que você já pode aproveitar esse número, tá? Estou colocando aqui porque eu estou usando a fórmula. É a frequência sobre a frequência total vezes 100. Beleza? Esse valor já está calculado, é 0,022. 0,022. Aí você vai multiplicar por 100, que é 2,2. Certinho? 2,2. Então aqui ó, você vai ter, na última coluna, 2,2 o quê? Por cento. Certo? 2,2%. Lembrando, não precisa colocar aqui, porque aqui já tem esse símbolo representando o que significa os valores dessa tabela. Vocês vão fazer para todos. O que vocês vão fazer? Vão parar o vídeo lá, vão esquecer esses valores, vão fazer todos. Beleza, pessoal? E enviar para o Google Class. Tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo simples. E nos vemos lá em moda, média, mediana e assim por diante. Beleza? Até mais.